Consequências da Primeira Guerra Mundial. Durante a Primeira Guerra Mundial morreram, aproximadamente, 9 milhões de pessoas. O número de feridos ficou em cerca de 30 milhões. Desenvolvimento de vários armamentos de guerra como, por exemplo, tanques de guerra e aviões. Desintegração dos impérios otomano e austro-húngaro. Fortalecimento dos Estados Unidos no cenário político e militar mundial. Criação da Liga das Nações, com o objetivo de garantir a paz mundial. Assinatura do Tratado de Versalhes, que impôs uma série de penalidades à derrotada Alemanha. Geração de crise econômica na Europa, em função da devastação causada pela Grande Guerra e também dos elevadíssimos gastos militares. Fortalecimento e desenvolvimento da industrialização brasileira. Surgimento do sentimento de revanchismo na Alemanha, em função das duras penalidades impostas pelo Tratado de Versalhes. Principais tratados de paz da Primeira Guerra Mundial. Brest-Litovsk, 3 de março de 1918. Versalhes, 28 de junho de 1919, principal tratado. O tratado tinha criado Liga das Nações, um dos objetivos maiores do presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson. A Liga das Nações pretendia arbitrar disputas internacionais para evitar futuras guerras. Saint-Germain-en-Laye, 10 de setembro de 1919. Tratado de Neuilly, 27 de novembro de 1919. Tratado de Trianon, 4 de junho de 1920. Tratados de Sèvres, 10 de agosto de 1920, e de Lausanne, 24 de julho de 1923. Participação de países lusófonos. O que são países lusófonos? Países lusófonos são aqueles que têm como língua oficial a portuguesa. No dia 23 de outubro de 1917, o cargueiro nacional Macau, um dos navios arrestados, foi torpedeado por um submarino alemão, perto da costa da Espanha, e seu comandante feito prisioneiro. Com a pressão popular contra a Alemanha, no dia 26 de outubro de 1917, o país declarou guerra aos poderes centrais. Resumindo-se no envio ao fronte ocidental em 1900 de um grupo de aviadores, do Exército e da Marinha, que foram integrados à Força Aérea Real Britânica, e de um corpo médico-militar compostos por oficiais e sargentos do Exército, que foram integrados ao Exército francês, tendo seus membros tanto prestado serviços na retaguarda, como participado de combates no fronte. Portugal. Na primeira etapa do conflito, Portugal participou, militarmente, na guerra com o envio de tropas para a defesa das colônias africanas ameaçadas pela Alemanha. Face a este perigo e sem declaração de guerra, o governo português enviou contingentes militares para Angola e Moçambique. Alemanha, a 9 de março de 1916, apesar dos combates em África desde 1914. Em 1917, as primeiras tropas portuguesas, do Corpo Expedicionário Português, seguiam para a guerra na Europa, em direção a Flandres. Portugal envolveu-se, depois, em combates em França. Neste esforço de guerra, chegaram a estar mobilizados quase 200 mil homens. As perdas atingiram quase 10 mil mortos e milhares de feridos, além de custos econômicos e sociais gravemente superiores à capacidade nacional. Os objetivos que levaram os responsáveis políticos portugueses a entrar na guerra saíram gorados na sua totalidade. No Brasil, o confronto foi conhecido popularmente, até a Segunda Guerra Mundial, como a Guerra de 14, em alusão a 1914. No dia 5 de abril de 1917, o vapor brasileiro Paraná, que navegava de acordo com as exigências feitas a países neutros, foi torpedeado, supostamente por um submarino alemão. No dia 11 de abril o Brasil rompeu relações diplomáticas com os países do bloco liderado pela Alemanha. Em 20 de maio, o navio Tijuca foi torpedeado perto da costa francesa. Nos meses seguintes, o governo brasileiro confiscou 42 navios alemães, austro-húngaros e turco-otomanos que estavam em portos brasileiros, como uma indenização de guerra. A Primeira Guerra Mundial
também conhecida como a Grande Guerra, foi uma guerra global centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo que organizaram-se em duas alianças opostas, os aliados, com base na Tríplice Entente entre o Reino Unido e o Império Russo, e os Impérios Centrais, originalmente a Tríplice Aliança entre Império Alemão, Austro-Húngaro e Itália, mas como a Áustria-Húngara tinha tomado a ofensiva contra o acordo, a Itália não entrou na guerra. Em 28 de julho, o conflito iniciou-se com a invasão austro-húngara na Sérvia, seguida pela invasão alemã na Bélgica, Luxemburgo e França e um ataque russo na Alemanha. Há um consenso de que o nacionalismo europeu provocado pela guerra, a separação dos impérios e a repercussão da derrota alemã e os problemas com o Tratado de Versalhes foram alguns fatores que contribuíram para o início da Segunda Guerra.